É um cansaço relativo, porque o cansaço que vem no final de um concerto é um cansaço de felicidade, de êxtase, de catarse que acontece aqui em palco, que é no fundo esta comunhão entre quem assiste e quem faz alguma coisa num palco. E portanto é um cansaço que não me deixa de rastros, deixa-me feliz, obviamente que há muito de mim que se vai libertando ao longo deste concerto, há energia que se gasta, mas depois também há muito que se recebe, portanto sinto que sai cansado, mas ao mesmo tempo muito mais rico por aquilo que recebi também do público. E como é que achas que correu hoje? Acho que correu muito bem, foi uma bela forma de fecharmos este ciclo de 2015, que não foi um ciclo fácil no sentido que obviamente tivemos que trilhar muito caminho e bater a muitas portas para começar a divulgar este disco e este projeto, mas com um resultado muito feliz e muito acima das nossas expectativas, acima de tudo pela adesão, pela forma como as pessoas compreendem o espetáculo e se envolvem nele. E hoje estava particularmente menos nervoso. Eu normalmente estou bastante ansioso e bastante nervoso e hoje sentia-me calmo, porque não sei, por sentir que se calhar era um ciclo que se fechava em relação a este ano, então tentei desfrutar ao máximo cada música, cada momento. Sinto que hoje houve momentos talvez muito especiais em comparação com aquilo que fui fazendo nos outros concertos. Um deles foi a Desfolhada, da Simone, que foi sem dúvida, teve uma entrega especial. E foi um momento que eu vou com certeza levar deste concerto, assim também como talvez o tema de Encore, Seja o que for, que não se chama Seja o que for, chama-se O que for há de ser, da Dulce Pontes. Também foi outro momento muito forte. Os músicos estavam também muito disponíveis, estávamos todos numa onda muito mais tranquila e isso é ótimo quando acontece. E nem sempre acontece, porque há dias de mais tensão, outros de menos. Hoje foi um dia muito tranquilo. Okay. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de ter estado contigo antes do concerto, seria isso que eu te iria perguntar, se tu estavas estressado. Sim, hoje curiosamente muito pouco. Ou seja, eu hoje comecei a ficar ansioso e nervoso quando os músicos entraram para o palco e eu fiquei ali a olhar para eles. Foi aquele bocadinho. A partir do momento em que entrei e senti aquela boa energia de quem estava a assistir, desvaneceu logo essa ansiedade. Então, para além da maior calma, que sentimento é que te preencheu? Acima de tudo, aquilo que acontece antes de entrar no palco é o desejo que comece rapidamente. Aquela espera às vezes é um bocadinho uma tortura para quem está ali antes de entrar. Porque depois, a partir do momento em que a primeira palavra se canta, o foco da nossa atenção, do nosso corpo, da nossa energia, vai automaticamente para as canções, o que faz que, por muito nervosos que estejamos, naquele momento, de repente, a prioridade é interpretar, a prioridade é envolvermos naquilo que estamos a fazer. E depois, de repente, já não estamos nervosos, já estamos simplesmente a querer fazer as coisas como deve de ser. Okay. Sim, senhora. Olha, estamos no final da tour. Já passou mais de um ano desde que o álbum veio cá para fora. É verdade. O que é que tu vês de diferente, o que é que achas de diferente na forma como olhas para o álbum depois de mais de um ano que já passou? Deixa-me muito feliz perceber que este disco começou com 11 faixas. Atualmente este disco é muito mais este concerto e ultrapassa essas 11 faixas. O projeto amadureceu porque um projeto, e qualquer projeto, cresce não em disco, mas na estrada, e nós não fomos exceção. E agora sinto que esta família e estes músicos e esta equipa está mais forte e firme do que nunca, a preparar novidades e coisas diferentes, muito dentro desta linguagem, porque não podemos desvirtuar este trabalho de um ano, e que vão acontecer, obviamente, em 2016, que é o ano em que também se pensa numa possível reedição deste disco, talvez com complementos que fazem parte do concerto ao vivo, como o Alentejo, tema, aliás, que chegámos a fazer com parceria também com um grupo de cantar alentejano, o que for há de ser da Dulce Pontes, que também não está no disco, o próprio Gaivota, que no fundo é um regressar a 1999, quando era miúdo, e que foi a primeira experiência na música que tive. Portanto, há aqui uma série de coisas que farão sentido estar numa reedição deste disco. E, obviamente, há um novo disco a ser pensado e a ser estruturado, no qual, obviamente, quero incluir novas participações, contar novamente com nomes que já fizeram parte deste disco e que compreenderam muito bem esta linguagem,
e fazer este projeto continuar, acima de tudo, com muita calma. Nunca foi o nosso objetivo fazermos um disco ou um projeto que tivesse um grande boom e um mediatismo enorme e que depois as pessoas se fartassem e caíssem no esquecimento. Não. Queremos que as pessoas percebam que esta linguagem vai sendo feita, vai chegando às pessoas através destas produções que também vamos fazendo e de concertos que são comprados pelas câmaras, como habitualmente é feito no nosso mercado, mas assim vamos passando a palavra e quem vê aconselha outra pessoa. E eu acho que é assim que de repente os projetos vão ganhando dimensão para continuarem. Os artistas que tocam contigo ao vivo são aqueles que gravaram também o CD? Alguns deles, outros não, e outros deles transitam da minha antiga composição de banda que fiz estrada há 3 e 4 anos atrás e, portanto, no fundo, criou-se aqui também uma segunda família. A primeira, obviamente, foi aquela que fez parte do disco e a segunda foi aquela que depois o transportou e o materializou para os concertos ao vivo. Sim, senhora. Olha, se nós olhamos para o teu percurso, tanto musical como de vida, este é claramente aquele álbum que se vê que se identifica mais contigo. Acho que até o público se calhar começou a sentir isso muito mais quando começou a ver, atuar também através de algumas também escolhas que fazias na tua cara não é estranha e por aí fora, a forma como te expunhas cá para fora. E a minha pergunta é se consideras que foi indispensável todos os teus álbuns anteriores, que vinham de uma onda completamente diferente, para chegares onde estás hoje? Sabes que eu já coloquei essa questão várias vezes a mim próprio, que é até que ponto é que para chegar aqui eu precisei de fazer todas as outras coisas que fiz. E eu acho que isso é como qualquer coisa. Tu, antes de andares, precisas de gatinhar, depois de andares, consegues correr. Tudo te leva a melhorares e a fazeres e a encontrares-te. Aquilo que eu sinto é que se aos 18 anos, que foi quando me estreei em televisão e quando começou esta aventura musical também, se me tivessem dado a hipótese de, na altura, gravar aquilo que me apetecesse e que eu achasse que era a minha identidade musical, eu duvido muito que Safra tivesse acontecido nesse ano. Eu acho que Safra aconteceu porque eu fiz tanta coisa diferente e tanta coisa que me fez aprender, observar, crescer. A minha voz modificou-se muito ao longo destes 10 anos também. Eu acho que graças a tudo isso, e inclusive às privações, porque de facto há um período no meu percurso um bocadinho mais angustiante, no sentido em que estava a determinada altura a fazer coisas com as quais não me identificava, mas que as desempenhava como se fosse uma personagem ou um trabalho no musical. Mas foram essas mesmas privações que me levaram de repente a filtrar e a perceber, ok, então eu não quero fazer isto, eu não quero fazer isto, eu não quero fazer aquilo, o que é que eu realmente quero fazer? É isto. Afunilou de tal forma os meus gostos, o meu percurso, que eu percebi que só havia esta direção para eu me sentir realmente feliz. É por isso que considero este ano em que estou a comemorar 10 anos de percurso profissional, este 10º ano foi o ano mais feliz do meu percurso. Foi o ano em que aconteceram coisas fantásticas, como inclusive o convite da Simone de Oliveira para os 58 anos de carreira, algo que eu sei que não teria acontecido se este disco também não tivesse acontecido. Foi isso que me fez aproximar de pessoas, sem dúvida, foi isso que me fez aproximar de pessoas pelas quais... Exatamente. Tens fotografias a chorar. Emocionadíssimo. Eu disse isso à Simone. Com a Simone Como com a Marisa. Como com a Marisa. Não, mas eu disse à Simone, e ainda agora no aniversário do Vítor de Sousa confirmei-lhe isso. Este convite para mim foi talvez das coisas mais importantes da minha vida, porque foi para mim poder ter o avalo e ao mesmo tempo o voto de confiança de uma pessoa que eu admiro imenso há muito tempo e que eu cresci a ouvir e que eu cresci a admirar pela forma como ela tinha de transformar as músicas em palavras e as palavras em histórias, e eu acho isso fantástico, e muito poucas pessoas têm esse poder, e eu aprendo muito com ela, todos os dias que estou com ela. Portanto, este ano foi um ano que culminou aqui com uma série de coisas especiais, e obviamente eu sinto que Safra ajudou muito também a mim a amadurecer e a ganhar confiança, e a perceber que há uma altura do teu percurso em que tu já te podes dar, acho que não é ao luxo, mas se calhar já te podes afirmar fazendo as coisas que realmente queres fazer, que realmente gosto te dão fazer, mesmo que isso implique teres menos volume de trabalho, mas o trabalho que tens enriquece-te muito mais. É um FF em alta definição. Sim. Mais definido. Sim, mais definido, sem dúvida. E quais são as opiniões que foste recebendo ao longo deste ano todo
do público. Se formos ver as críticas ao disco e ao concerto, não poderiam ter sido melhores. Confesso-te que até me surpreenderam pela positiva, porque o meu grande receio quando fiz este disco, e um disco que foi tão bem acarinhado e criticado por quem o ouvia, de repente a minha preocupação é, muito bem, ok, temos um bom disco, mas até que ponto é que isto se torna num bom concerto? E felizmente tornou-se um concerto especial. Ou seja, as pessoas quando assistem ao concerto de Safra não se limitam a ouvir ao vivo aquilo que podem ouvir em casa. Não, acontecem coisas que não acontecem no disco. E há coisas que crescem, há coisas que ganham outra dimensão que no disco ainda não era impossível acontecer, porque também estávamos ali ainda inexperientes a falar aquela linguagem. Mas eu acho que isso faz parte. Eu tenho uma série de artistas que admiro, que eu compro os discos, ouço os discos e de repente ao vivo é que aquilo tudo me faz sentido. E acho que com Safra aconteceu precisamente isso. Okay. E não sei se terá sido alguma palavra de alguém, de algum fã, ou se algum momento em palco, mas o que é que tu destacarias daquilo que ficou, se calhar, mais na memória, no coração, de um momento assim mais concreto, assim que te lembres agora? Assim. Olha, lembro-me de repente, por exemplo, do documentário da Fátima Lopes no nosso último concerto no Casino de Estoril, que me disse, o teu concerto é um concerto no qual temos tempo para tudo. Temos tempo para rir, para chorar, para pensar, para fechar os olhos, para voltar a abri-los, para nos lembrarmos de coisas nossas, para estarmos ali só contigo. E isso deixa-me muito feliz sentir que o meu concerto permite que as pessoas façam a viagem connosco, mas também façam a sua própria viagem. Porque eu acho que é isso que faz com que tu saias, os anos passem e de repente te lembres. Houve um concerto que me marcou. Porquê? Por causa disto e daquilo. Eu lembro-me sempre do primeiro concerto que vi, que foi o concerto que mais me marcou. Tinha 11 ou 12 anos, estávamos nas comemorações do 25 de Abril e a Dulce Pontes estava a promover o primeiro canto em turnê em Évora. E eu lembro-me que pedi aos meus pais para ir assistir ao concerto, eles levaram-me, eram 6 da tarde, eu estava na primeira fila, aguentei-me horas e horas e horas até que começasse o concerto e fiquei ali até à 1 da manhã. E, portanto, lembro-me daquele concerto porque vi a Dulce fazer ensaio de som, via a sair e ficar ali à espera dela, via voltar, vi ela transformar-se na artista que é em palco e pensar, eu um dia gostava de chegar perto desta mulher incrível que é a Dulce e poder fazer qualquer coisa com ela e de repente, 15, 16, 17 anos mais tarde, ter a possibilidade de tê-la também neste projeto. É mágico, isto é mágico, porque no fundo isto liga tudo aquilo que é a tua história. Se calhar até muito antes de tu pensares que vais ser cantor ou que vais ser o que quer que sejas. E para mim esta é a magia de quem faz arte, é esta generosidade de quem eu fui bater à porta e que me disse, sim senhor, tenho todo o interesse em fazer qualquer coisa para o teu disco. Espero que continue assim. Este trabalho, diferente dos anteriores, suponho que tenha também criado algum receio do público, é um público bem mais maduro. É verdade. Curiosamente é muito engraçado porque basicamente sinto que o público que nos acompanhou sempre e que esteve sempre presente continua. A magia é que agora é realmente dos 8 aos 80. E epá, eu acho isso fantástico. Acho fantástico de repente olhar para a plateia e ver 3 gerações, ver netos. Talvez a geração juvenil, porque este projeto não é sem dúvida um projeto juvenil. Mas também. Eu tenho-te acompanhado. Eu conheço desde os Morangos com Açúcar. É verdade. Pronto. Por isso, o FF atualmente é um FF totalmente diferente daquele que nós conhecemos a fazer os morangos, não é? Não tem nada a ver. Tinhas um público nessa altura totalmente diferente daquele que tens. É verdade. Que durante uma série de anos te acompanhou e foi teu fã e andou atrás de ti, não sei o quê. E que neste momento... Mas também temos que ser realistas. Esse público é um público que vem e que vai. Sempre. Ou seja, é um público que tanto de repente está a acompanhar um projeto televisivo juvenil e de repente salta, por exemplo, de uma Miley Cyrus para uma Violeta, porque de repente a Miley Cyrus já foi e já é outra coisa e as crianças cresceram, então já gostam de outras coisas. A vantagem deste disco e deste projeto é precisamente agarrar um público que nós sabemos que se vai prolongar e que vai passar testemunho e que pode trazer e fazer acontecer isto, que é os avós que podem trazer os filhos e os filhos que podem trazer os netos dos avós. Isto só acontece com este projeto.
obviamente perdemos massa, mas este projeto também nunca teve esse objetivo de ser um projeto comercial. É ótimo quando as coisas que não são supostamente comerciais se transformam em coisas comerciais. É ótimo ver, por exemplo, uma Ana Moura de repente a tocar numa comercial e numa RFM, e o Fado de repente a ganhar um espaço com a Carminho que é mais comercial, apesar dela ter tudo o que é tradicional no seu universo. É fantástico que isto aconteça, mas é bom quando isto acontece, não ao contrário, ou seja, vou fazer uma coisa para ter sucesso, independentemente de ser a minha linguagem ou não. Ou então vou fazer algo que sou eu e oxalá tenha sucesso. E eu prefiro arriscar dessa maneira. Muito bem. Pronto. Olha. Muito obrigado.